Tivemos o Dia das Crianças, fantástico, todo mundo ganhou presente. Quem ganhou presente aí? Levanta o braço. Uau! Quem ganhou presente? Quem ganhou um presente bem legal mesmo? Olha aqui, tem umas meninas que ganharam presente. O que é que elas ganharam? MP4. Hã? MP4. O MP4? Eu não tenho a menor ideia do que é isso, mas deve ser bom. Vê um outro aí. Quem ganhou mais presente? Ali, ó. Ali tem um menino que ganhou presente. Um jogo de tabuleiro. Um jogo de tabuleiro fantástico. Ali tem mais um. Pega mais um aí. Ela ganhou um livro. Um livro? Uau! Quantos anos essa menina tem, hein? 2,5. Fantástico. Você é uma doutora. Agora, tem aqueles presentes, na verdade, que marcam a nossa infância, que marcam a nossa vida, né? Alguns presentes a gente nem lembra. Quem é que vai lembrar dos plásticos e das coisas de metais que a gente ganhou no mas tem aqueles presentes que marcam a vida da gente. Então a pergunta agora é para os adultos. Adulto e jovens acima de 18. Um presente assim que marcou a sua vida. Levanta o braço aí para o André ir lá, para a gente saber o que é. Aí, André, olha, aqui tem isso aqui na frente, ó. Tem ali, ó. Ela ganhou um presente que marcou a vida dela. É uma cozinha da Estrela, Mini Cuca. Uma cozinha da Estrela. Isso marcou a sua vida. Sim, eu gostava de brincar com a bonequinha. É? Legal. Um outro presente que marcou a vida de adulto. Você? A bicicleta Cecizinha, aquela que vinha com a gradezinha na frente. Uma Cecizinha. Tá bom, André, obrigada. Tem presentes, na verdade, que marcam a vida da gente. Eu também tive um presente que marcou a minha vida. Eu também era uma bicicleta. Ela não tinha muito freio. Então eu tenho uma marca até hoje aqui, ó. Não somente marcou a minha vida, mas marcou também o meu corpo. Fiquei com a marca de uma lembrança fantástica. A maioria dos presentes que nós ganhamos, na verdade, nós esquecemos porque as coisas passam. Mas há presentes que ficam eternos, para sempre. São presentes eternos. Eu tenho uma lembrança de um presente que meu pai me deixou. E o presente era o seguinte: o meu pai, ele era conhecido na comunidade como uma espécie de conselheiro. Ele era um homem muito respeitado, e eu gostava disso. Então dizer que era filho do seu Álvaro, era assim uma certa honra. Sou filho do seu Álvaro, então era honroso, porque o papai era conhecido, e o papai já morreu, já faleceu. Ele era conhecido como um conselheiro, um amigo, alguém que sentava, ele aconselhava os vizinhos, os parentes. Os irmãos dele chamavam ele de Senhor. Os irmãos dele. Ele era o mais velho da família. E isso marcou muito a minha vida, né? Existem presentes que, na verdade, que os pais deveriam se preocupar também, além de dar os presentes para alegrar as crianças de plásticos e ferro, mas também dar aqueles presentes que marcam a vida inteira. Nossas atitudes, as nossas ações, os nossos exemplos dentro de casa, o modelo que deixamos para os nossos filhos. Isso são presentes importantes. Eu tirei uma palavrinha de um livro chamado Canja de Galinha para a Alma. O nome do livro, que fala a respeito de relacionamento entre pais e filhos, também, uma série de coisas que ele fala, mas ele fala sobre esse assunto. Aí ele diz assim, olha: atitudes que deixam um legado na vida do filho. Se os filhos vivem com críticas dentro de casa, aprenderão a condenar. Se os filhos vivem com medo,
aprenderão a ser apreensivos. Se os filhos vivem com o ridículo, aprenderão a ser tímidos. Se os filhos vivem com vergonha, aprenderão a se sentir culpados. Se os filhos vivem com elogios, aprenderão a apreciar. Se os filhos vivem com reconhecimento, aprenderão a ter um objetivo. Se os filhos vivem com partilha, aprenderão a ser generosos. Se os filhos vivem com fé, aprenderão a esperar em Deus. Pergunta: com que estão vivendo os teus filhos? Agora a pergunta é para os pais. Com que teus filhos estão vivendo? Ou aqueles que ainda não casaram, mas irão casar. Com que você quer que os seus filhos vivam? Filhos são um presente de Deus fantástico. Eu tenho 2 deles. Preciosidades. Linda. A Drica está aqui. Cadê o Samuel? O Samuel não está aqui? Já? Assistiu o primeiro culto. Então, o meu outro presente está aqui no segundo culto, que é a Drica. É uma preciosidade. Eu lembro dessa garotinha quando chegou em casa, aí ela ficava com febre, ficava doente, e eu me preocupava, eu queria morrer no lugar dela, entendeu? Não, filha, não que você fosse morrer naquela época, mas quando ela adoecia, eu orava, ó Senhor, que essa febre seja em mim. E quando ela estava com febre de madrugada, que tinha que esfriar o corpo, eu entrava debaixo do chuveiro, agarrado com ela, e nós dois, eu digo, o que ela sentir, eu também sentirei, porque eu amava esse presente que Deus me deu. Eu amo ainda, filha, eu te falo, eu amava naquela época, mas eu continuo te amando. Mas são presentes, olha, é para essas preciosidades que nós temos e que você tem, e que vocês no futuro terão, é que precisamos viver, para esses presentes que são os filhos. Viva isso. Seja o exemplo e o modelo, que isso é o que vale no futuro. Isso é que o menino se agarra, isso molda a vida dele, o temperamento, quem ele vai ser profissionalmente, quem será como estudante ou como esposo. Isso é que vai reger a vida, é você agora. Então nós temos a oportunidade agora de preparar o futuro para os nossos filhos da forma como nós queremos presenteá-los, aquele presente eterno, né? Tem uma história que eu conto, porque li, acho que foi no Cancha de Galinha para a Alma também. Ele diz assim: um pai pegou os 2 filhos e foi levar para um jogo no sábado, e quando chegou lá na bilheteria, pagava de 7 anos para cima, pagava, de 6 anos para baixo não pagava. Aí o pai disse: então eu quero duas entradas, para mim e para o advogado aqui do lado. Aí o advogado de 7 anos. Aí o cara da bilheteria disse assim: rapaz, você ficou rico, é? Você está rico? Porque se você me dissesse que o menino de 7 anos tem 6 anos, eu não saberia, e ele entraria sem pagar. Entraria sem pagar. Ao que o pai respondeu: você não saberia, mas o menino de 7 anos, o advogado, saberia. Pais, aquilo que você fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você está falando. Para os filhos as coisas são assim: aquilo que você fala tão alto que não adianta você abrir a boca para falar alguma coisa, porque não será ouvido, porque o que você já fala bem alto. Por isso, pais, nós precisamos nos preocupar com essa questão. A Bíblia narra a história de um rei, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Se encontra em 2 Crônicas, capítulo 32. Mostra a história de um rei, e ele tem 6 atitudes que nos ajudam a presentear nossos filhos para a eternidade. Exemplos, princípios que ele aplicou na vida, que isso nos ajuda e ajuda os nossos filhos, porque se eu aplicar
isso na minha vida, o meu filho atrás de mim vai copiar exatamente aquilo. É o que a Bíblia diz. Ensina o menino no caminho em que ele deve andar, e depois que ele ficar grande, não se desviará dele. E isso é uma faca de 2 gumes. Ensine as coisas erradas e ele jamais se desviará delas. Ensine as coisas corretas e ele jamais se desviará delas. Entendeu? Não é só para o bem, não. Por isso precisamos ter cuidados com isso. Então, no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, existe aqui a história de um homem chamado Ezequias, que a Bíblia chama um bom rei Ezequias. Um homem fantástico. Mas quando nós vamos ver a história dele, o pai de Ezequias, é um dos homens que poderia ser enquadrado dentre os reis de Israel como o pior rei da história de Judá. O pior rei da história. Um dos piores reis da história. Ele queimou seus filhos no vale do filho de Inom. Pegou os garotinhos e ofereceu a um deus chamado Moloque, que ficava com tinha uma fogueira na barriga dele. Ele pegava a criança e oferecia aquele deus, o filho dele, e Ezequias era filho dessa figura. E isso aqui me impressionou. Como é que um pai desse produz um filho tão fiel a Deus? Acais, que é o nome do pai dele, ofereceu aos deuses aquilo que era para ser dado apenas ao Deus verdadeiro, o Deus da criação, o Senhor, Deus dos exércitos de Israel. Ele conseguiu fechar o templo, passou madeira no templo e fechou o templo. Levou toda a nação de Israel, milhões de pessoas, à idolatria, à feitiçaria, a pornografia e tudo que é de assim, ruim. Ele fez isso. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Aí a pergunta: como foi que Ezequias fez tudo o contrário do pai dele? O que influência Ezequias teve para que pudesse ter uma vida diferente? Aí eu fui buscar na história e encontrei no livro de 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 1, o nome da mãe dele. A mãe de Ezequias se chamava Abia, era o nome da mãe dele. E também fala que essa Abia, mães, você não tem ideia do poder que você tem nas mãos. Não importa se o seu marido é como é que a gente fala, para não ofender ninguém? Não importa se o seu marido é um tapado, assim está melhor. Não importa se o seu marido não está nem aí para Deus. Não importa se ele abandonou o caminho do Senhor. Não importa se ele é infiel. Mãe, se você está segurando a onda com fidelidade ao Senhor, segure a onda com força e com segurança, porque você pode fazer uma grande diferença na vida do filho, na vida do seu filho, ou daqueles que vierem quando você casar, jovens. Seja fiel, mães, não importa a situação em que você esteja com o seu marido. Se ele não quer nada com Deus, não se importa, você vai querer, e você vai levar os seus filhos. Se ele abandonou o caminho do Senhor, segure a mão dos seus filhos e vá. Eu fico triste quando as mulheres dizem, com filhinhos, o marido não quer ir, eu também não vou, porque não tem como ir sozinha. Pelo amor de Deus, faça qualquer coisa, mas não perca os seus filhos. A Bia, o marido dela era horrível, um assassino. Mas a Bia, ela também foi influenciada por um homem fantástico. O nome aí eu fui caçar quem era a Bia, fui procurar quem era a Bia. E encontrei, ela diz que essa Bia era filha de um homem chamado Zacarias, daquele período. E Zacarias, na verdade, a Bíblia faz uma menção sobre Zacarias, e que diz assim, em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 5, e diz assim, olha só que menção fantástica sobre aquele homem. Ezequias tinha que ter um modelo e um exemplo, porque a Bíblia diz,
Porque deu-se, 2 Crônicas 26:5, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus. Era o pai de Abia, esse sujeito, sábio nas visões de Deus. E está aqui um homem, o avô de Ezequias. Esse era o modelo, esse foi o presente fantástico que influenciou milhões de pessoas em uma nação. Um homem com fidelidade que ensinou a sua filha com fidelidade. E depois de ter ensinado a sua filha com fidelidade, a sua filha ensinou o filho de um bandido para ser um homem perfeito. E conseguiu. Está aqui. Acais casou com uma crente. Seja crente, minha irmã. Não importa. Seja crente. Ezequias, depois de ter assumido a nação com 25 anos de idade, depois dele ter assumido a nação, ele conseguiu conduzir uma nação completa de milhões de pessoas a adorar apenas a um Deus. Uma nação que estava totalmente destruída pelo seu pai, com a idolatria, a perversão e o erro. E de repente esse homem chama a nação a si. E olha só o que a Bíblia fala sobre ele. Diz assim, 2 Crônicas 29, capítulo 2 e 3. Diz qual a motivação que Ezequias tinha no coração dele. Esse jovem, diz assim, 2 Crônicas 29, 2 e 3. E fez, falando a respeito de Ezequias, o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. Versículo 3. Ele, no ano 1 do seu reinado, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor. Ele não perdeu tempo. Esse jovem já estava com uma sede incrível. Na primeira oportunidade, no primeiro momento em que ele recebeu o poder, a herança do reinado, ele abriu a casa do Senhor. Esse aqui é o rapaz. Ezequias foi influenciado por sua mãe e pelo seu avô. Você que é avô, você acha que só porque seus filhos já casaram, já saíram de casa, e você não tem mais, não, meu irmão, tua responsabilidade não termina, não. A partir do momento que nós geramos uma criatura, ela é eterna. E nós temos sim responsabilidade de orar, nós temos sim responsabilidade de ensinar aquilo que é certo e correto aos olhos do Senhor, e justo. A importância dessa influência de Zacarias, na verdade, conduziu uma nação a ser uma nação crente. Isso é presente, gente. Isso é um legado. Sabe o que é que ele fez? Aquele jovem de 25 anos, ele modelou a sua vida naquilo que ele esperava que os outros fizessem. Pais, você tem um sonho pelos seus filhos. Alguns pais investem muito, colocam nas melhores escolas, colocam nas melhores faculdades, mas existe um investimento que acontece em você, no seu caráter, na sua atitude, no seu comportamento, nas suas ações, que isso daí faz uma grande diferença. Esse é um verdadeiro investimento que você faz. Você pode investir na escola do seu filho sem problema, mas ele usaria isso por 30, 40 anos. Se você investir em você, moldar a sua vida como você gostaria que o seu filho fosse, isso é eterno. E você pode fazer isso. Isso é eterno. Pais, eu espero que você tenha dado presente para os seus filhos agora. Mas principalmente, que dê um presente que ele vai lembrar até antes de morrer. Coisa de plásticos e ferro acabam e passam.
seu caráter, os princípios aplicados das Escrituras, esses permanecem para sempre. Esses são comentados dos pais para os filhos. Encare a vida que você deseja para o seu filho. Assuma comportamentos e atitudes e ações que você deseja para os seus filhos. Vamos ver os eventos na vida de Ezequias agora. Como foi que ele influenciou toda uma nação? Vamos ver algumas atitudes dele. 2 Crônicas 32. Vamos começar. 2 Crônicas 32. Diz assim, versículo 1. Depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá. Ele sitiou as cidades fortificadas para conquistá-la. Um homem fiel, você já agiu com tanta fidelidade na sua vida, tanta fidelidade, e de repente, pá, vem uma prova, vem uma coisa que você não entende direito. Provas, foi o que o Ezequias passou. Uma prova pode revelar o verdadeiro caráter de uma pessoa, e é por isso que Ezequias passou por isso. Porque na prova, Ezequias, o bom rei Ezequias, iria mostrar para a nação quem exatamente ele era, porque o pai dele, numa prova, saiu comprando e saiu vendendo tudo que ele tinha, retirou, acabou com o templo. Aí mostrou quem exatamente ele era. Você tem passado por provas, meu irmão? Você tem passado por provas, dificuldades? Tem algumas provas, às vezes, que nos revelam o nosso comportamento, a nossa atitude. Falta de dinheiro é uma prova ruim. Falta de dinheiro, os filhos estão ali só assistindo o que irá acontecer, né? Falta de dinheiro. Eu estava um dia desse contando para alguém. Quando eu estava ainda criança na casa do meu pai, nós éramos pobres, muito pobres. Mas eu não tinha a menor ideia de que eu era pobre. Só vim saber que eu era pobre há pouco tempo atrás. Aí eu disse, rapaz, sou pobre. Eu era pobre. Não tinha nada. E foi um legado que o papai deixou também. Falta de dinheiro, às vezes, é uma prova terrível da separação de casamento, mano. Está faltando dinheiro na casa. Olha, falta dinheiro que dá separação no casamento de uma pessoa que não conhece Deus, tudo bem. Mas às vezes isso acontece dentro da casa de um crente que tem um filhinho, em que os pais, pela atitude deles, pela a complicação da situação da prova, passam como um rolo compressor em cima da vida do filho, sem se importar o que pode acontecer com ele depois. E aí, pensa-se em separação, fala-se em separação. Fica-se avaliando as questões, provas. Às vezes nós deixamos o legado para os garotos. Passamos, quase não tem valor nenhum, e Deus disse, é um presente. Trânsito ruim. Isso aqui é uma outra prova, que o cara sai atrasado para ir para o trabalho. Aí ele pega um trânsito ruim. E alguns filhos assistindo da parte de trás, assistem os pais muitas vezes colocar o braço para fora e fazer um sinal pornográfico. É isso que estamos ensinando. Ou xingar. É isso que ensinamos no trânsito. São provinhas que nós passamos, que nós podemos avaliar. Passei na prova ou fui reprovado nela. Atraso no trabalho. Quem nós somos? Agora é uma pergunta que eu estou fazendo para nós todos, ou para todos nós, não importa. Quem nós somos diante de quem eu sou diante de uma prova? A ansiedade é que domina. O que é?
Do que vale a palavra de Deus diante de uma prova? Quase todos nós conhecemos um versículo na Bíblia que diz: não ande ansioso por coisa alguma. Antes da ansiedade, ele diz: apresente a Deus pela oração, pela súplica e com agradecimento. E sabe o que é a primeira coisa que nós fazemos quando passamos por uma prova, uma dificuldade? A ansiedade toma conta da vida, toma conta dos filhos, também porque estão aprendendo. É um legado que nós estamos passando. Qual foi o último resultado da prova que você passou? Seja sincero, não é para falar, é só uma retórica, só para pensar. Qual foi o último resultado da prova que você passou? Não é para responder não, é só para pensar. Isso é individual, está todo mundo aqui pensando. Uma prova tem a finalidade de fortalecer e desenvolver nosso caráter. É isso que uma prova tem. Nos prepara para as tarefas que Deus tem preparado aqui para frente. Às vezes Deus não nos dá coisas aqui na frente porque Ele diz: Ele não está preparado, ela não está preparada, não passou na prova. Passe nas provas. Então, Ezequias passou uma prova. E diz assim: quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, ele tomou 6 atitudes. Pode até ser mais, eu peguei 6. Tem mais. Tem mais atitudes. Ele tomou 6 atitudes que são como presentes para os filhos nossos, se nós tomarmos atitudes semelhantes. Diz assim, versículo 3: quando as coisas apertaram, consultou os seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade. E eles concordaram. Assim juntaram-se muitos homens para fazer o trabalho. Diante de uma prova, princípio número 1, diante de uma prova, busque conselhos e siga. Deus nos deu nessa igreja fantástica e maravilhosa e quente em amor, nos deu líderes, pastores. Só o grupo de amizade tem quantos líderes, pastor? Mais de 70. O grupo de oração tem quantos líderes? A mesma coisa. 140 líderes. Isso sem contar com os pastores que estão por aqui. São pessoas que Deus nos coloca para nos ajudar, para caminhar, entendeu? Para caminhar junto, passando dificuldade. Sabe uma sabedoria? Vá e procure conselhos com pessoas espirituais. Os seus líderes, Deus colocou. Muitas vezes nós tomamos decisões sem tomar esse conselho. Muitas vezes passam até por conselhos, mas avaliam as questões. Às vezes as decisões é separar mesmo. E é triste, quando o cara está passando por uma situação no casamento, não quer conselho, não aceita conversa, não aceita conselho. Se ele pudesse, se o filho pequeno pudesse entender e pudesse falar, eu vou te dizer qual é a atitude de um filho pequeno. Se ele entendesse, mas ele não está entendendo nada. Mas se ele pudesse entender como nós adultos entendemos as coisas, qual o resultado de uma vida longe dos pais, a vida com pais separados. Se a criancinha entendesse, ele estaria aos pés do pai. Por favor, papai, não, por favor, papai, não separa, papai, por favor, não faz isso, papai, por favor, não me deixa, não me abandona. Por favor, papai, não faz isso. Se ele tivesse a sabedoria e o discernimento que às vezes nós falamos que temos, mas isso é burrice, não é sabedoria nem discernimento. Siga os conselhos. Não tome a palavra de Deus
com desprezo. E os conselhos, na verdade, que os pastores e que líderes se aplicam a dar, são baseados nas Escrituras Sagradas e não no seu pensamento próprio, ou maneira de pensar egoísta do líder. Mas ele busca na palavra de Deus. Tome conselho. Seu filho, quando vai ver você tomar conselho com uma pessoa, quando você estiver passando por uma prova, ele diz: isso é bom. Isso é muito bom. Então, quando o namorado da garota chegar com ela e disser assim: querida, eu quero que você me dê a prova do seu amor para comigo. Você sabe meninas, quando o cara fala um negócio desse, ele está querendo sexo. Eu quero que você prove o seu amor. A menina que viu o pai dela tomar conselho, quando passou por uma dificuldade, uma pressão, ela vai procurar um líder, ela vai chegar lá com alguém, vai dizer: o que você acha disso? E a pessoa vai responder de tal maneira, como é reto e correto, e aí a menina volta lá e pá! Dá um tubo na cara do cara, porque vai receber o conselho. O seu filho, quando alguém na sala de aula, no fundo da escola, pegar um cigarro de maconha e dizer: olha, eu tenho um negócio bom, ele vai dizer: se é bom, por que eu não posso perguntar primeiro do meu pai? Se é bom, por que eu não posso perguntar da minha mãe? Se é bom, por que eu não posso perguntar do meu líder? Você ensina isso para as crianças quando você toma conselho, quando passa uma dificuldade, uma situação difícil. Seja esperto, pais. Esses são presentes, na verdade, que levam para a eternidade, que ajudam a construir os seus filhos aquilo que eles têm visto na tua vida e na minha vida também. Busque conselhos com os príncipes. Segunda atitude. A segunda atitude de Ezequias, quando enfrentou uma prova, ele fala assim: fecharam, depois de ter tomado conselho, o que foi que ele fez? Obedeceu. Ele obedeceu. Fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Ele dizia: por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda essa água aqui? O que uma água faz? Alimenta, sacia, satisfaz, não é isso? Você está com sede, você bebe e você fica saciado, satisfeito, você conseguiu, é um sucesso. Mas só que alimenta o inimigo, porque estava do lado de fora. Sabe o que acontece? Feche as fontes que alimentam o inimigo na sua vida. O que alimenta o inimigo? Todos nós passamos por tentações, por lutas, para nos manter puros. Tanto os casados quanto os solteiros são heróis. Os jovens são heróis, porque enfrentam a pressão dos hormônios, a pressão dos amigos, a pressão da sociedade, a pressão de um mundo perverso, e se mantêm puros. E os casados às vezes estão pulando cerca, pelo amor de Deus. Feche as brechas e a fonte que alimenta o inimigo. O que alimenta o inimigo? O que pode alimentar o inimigo? Qual a fraqueza da sua vida? Qual é a sua fraqueza? Se for imoralidade, o que alimenta a imoralidade? O que alimenta hoje, o que nós temos que pode alimentar a imoralidade, o pensamento imoral na nossa mente? O que é? Internet está ali plugada na nossa sala. E nós chegamos e abrimos, e fala bem aqui, fica uma coisa piscando, dizendo assim: clique aqui, clique aqui, clique aqui, clique aqui. Feche a fonte que alimenta o inimigo. Se é pornografia,
Se é imoralidade, se é perversão, e se é... tire da tomada. Eu conheço uma pessoa que pegou, não tem controle. Ok, não tem controle? Pegou o notebook, R$2.500. Sapecou na parede, pá, estraçalhou, nunca mais. Graças a Deus, nunca mais. Porque primeiro, não tinha R$2.500 para comprar outro, então já era, mas ali não. Seja radical. Em algumas atitudes, seja radical, porque eu vou dizer uma coisa. Satanás é radical, ele não brinca com você. O diabo é radical, ele não brinca contigo. Ele quer destruir a tua vida, ele quer destruir o seu filho. Ele olha para o seu filho e ele diz: eu quero pegar o filho dela, eu quero pegar o teu filho. Ele é radical. E às vezes, e nós precisamos ser radicais em algumas atitudes, para fechar as fontes. Se é TV, joga fora o controle remoto. Joga fora a TV. Fuja, feche as fontes. Se é revista, passe longe. Se é banca de revista, passe por longe. Mas feche a fonte que alimenta o inimigo, que alimenta a sua velha natureza, o velho homem. A velha natureza, a sua e a minha. Você conhece as suas fraquezas, eu conheço as minhas fraquezas. Eu sei o que alimenta a minha fraqueza. Eu sei o que alimenta a minha tendência. Então, qual é a minha função? Qual é então, o que vai influenciar a vida dos meus filhos no futuro? Eu me manter longe, cara. Fechar, não tem. Não tem. Está passando imoralidade, muda a coisa. Passou para a imoralidade e teus filhos estão ali olhando para você, com o controle remoto na mão. O pai tem um controle remoto na mão. Aí você tem que pegar e pá, mudar. E se a coisa esquentar, pá, apaga. Vamos dormir. Encerrou. Os filhos vão dizer: esse cara é fantástico. E quando eu estiver assim, eu também vou fazer isso. Isso é presente, cara. Isso é um presente que você leva para a eternidade. Se o namoro está quente, jovens, e você não tem controle, feche as fontes. Às vezes o momento que aquece é o momento que você está só. Você está sozinho naquele lugar, não tem mais ninguém. Seus amigos já foram embora, o pessoal do seu grupo já foi embora. Então é o momento de dizer: opa, vamos sair junto com o pessoal. Olha, eu não vou ficar aqui, eu não quero ficar aqui. Entendeu? Não dê aquela brecha, aquela fonte que vai alimentar a natureza carnal. Saia fora, fuja. Eu tenho um amigo que já estava próximo do casamento dele. E então eles perceberam que quando eles ficavam assim, mais sozinhos, naquele escuro e tal, a coisa começava a esquentar e dava aquele clima, e eles iam casar mesmo. Ele disse: sabe de uma coisa? Ou nós seremos, vamos começar a coisa certa, vamos começar casando certo. Nós vamos fazer o seguinte: nós nunca mais, até o casamento, ficaremos sozinhos. Saiu o pessoal, apagou a luz, saiu: olha, vou-me embora, vai, tchau, amanhã a gente se vê, outro dia a gente se vê. Mas não ficaram mais juntos, assim, sozinhos, escuro, e coisas assim, que dá aquele clima. Evitaram isso, e casaram, e graças a Deus. Tampe as brechas, fuja, não alimente o inimigo. Observe na sua casa, na sua vida, no seu escritório ou na faculdade, o que alimenta a sua velha natureza, o velho homem. Veja isso. Terceira atitude, terceira ação de Ezequias, que serve para estabelecermos em nossa vida, para darmos esse legado aos nossos filhos que virão depois de nós. Depois, versículo 5:
com grande empenho, consertou todos os trechos quebrados do muro. Conserte as brechas da sua vida. O que está quebrado na sua vida que pode o inimigo entrar? O que é? Às vezes é relacionamento quebrado, comunicação dentro do casamento quebrado, e isso gira e vira uma bola de neve terrível se você não consertar logo, se você não sentar logo. E terrivelmente nós observamos que isso se repete e se repete, não, parece que não tem conserto. Aí Satanás entra por ali e ele consegue destruir os filhos, ele consegue destruir a família. Conserte os relacionamentos quebrados. Tem ocasiões que é com os irmãos. Às vezes nós estamos dando lugar para o diabo dentro dos irmãos. Às vezes o irmão vai dar um conselho, ou vai falar alguma coisa, ou vai chamar atenção porque ama aquele amigo, ama aquele irmão, e aí ficamos com raiva e não falamos mais. Relacionamento quebrado. E Deus diz: olha, se você não ama seu irmão, há uma dúvida acerca da tua salvação. Conserte as coisas, não dê tempo para o diabo. O diabo pega essas brechas, ele entra nessas brechas. O diabo, no rompimento de uma comunicação entre os casais, Satanás entra ali, e ele oferece opções, e ele dá uma outra coisa, e ele mostra uma outra pessoa, e ele mostra opções fantásticas. Por isso a liga, manter, quando você se compromete, eu não irei deixar de ter o meu tempo com a minha esposa, eu não irei deixar de ter meu tempo com a minha família. Então você fecha a brecha onde Satanás pode entrar. Seja firme nesse aspecto, observe a vida ao seu lado e fecha esse tipo de brecha. Quantos relacionamentos não estão quebrados aqui hoje à noite? Casais que não se comunicam, filhos que odeiam seus pais, irmãos com relacionamentos rompidos, a comunicação com Deus é um fiasco. Às vezes o rompimento do relacionamento é com Deus, a brecha está com Deus. Não oramos mais. Uma das primeiras coisas que fazemos quando o relacionamento com Deus é que ninguém ora mais. No máximo, em agradecimento ao pão. Obrigado, Senhor, pelo alimento que nós iremos comer hoje. Amém. Às vezes é só isso, cara, que a gente fala com Ele. Nós não colocamos as nossas preocupações, não colocamos as nossas ansiedades, parece que não dependemos dEle, não amamos a palavra, não buscamos a palavra. No Salmo 119, 97, o salmista, que ama a Deus e ama a sua palavra, ele diz, eu não sei qual era a posição em que ele estava, se de joelho ou em pé, eu não sei qual era a posição que ele estava, mas ele diz, Salmo 119, 97, como eu amo a tua lei, como ela é uma delícia para mim, como eu gosto de ti, como eu te amo. Fantástica. Qual foi a última vez que você orou assim? E Deus gosta disso. Ele diz na palavra dele, eu procuro pessoas que amem a lei, que obedeçam, que trilhem os caminhos pela minha palavra. Esse vai me servir, esse eu gosto. Como é que está o seu relacionamento com Deus em relação a essas coisas? Como é que está a sua meditação? É só aquela em que, para você não morrer,
aquele pouquinho para não morrer. Você sabe? E a Bíblia diz, o apóstolo Pedro, ele diz o seguinte, que a nossa motivação pela palavra, o nosso entusiasmo pela palavra deve ser semelhante ao entusiasmo de uma criança recém-nascida pelo um peito, pelo leite. Já viu uma criança, né? 3 horas, não é isso? 3 horas, de 3 em 3 horas. Passa 10 minutos para você ver o que acontece. O berreiro que dá. Parece que vai morrer. Eu lembro dessa menina, a Drica, quando eu achava que ela ia morrer. Ela vai morrer, linda, dá logo o teu peito, ela vai morrer de tanto gritar. Mas não, ela só estava querendo mamar. Assim, o salmista diz, como eu amo a tua lei, como eu gosto da tua lei. É essa motivação que Deus espera que eu e você tenhamos pela palavra. E não aquela coisa do conta-gotas, aonde você não conhece o que está atrás, nem o que está na frente. Quando a gente vê genealogia, a gente passa porque é uma coisa chata. E em genealogia está cheio de histórias ali por trás, fantásticas. Eu descobri uma história em genealogia que não está escrito. É assim: Aitofel, conselheiro de Davi, no dia em que Absalão tentou usurpar o reino, Aitofel passou para o lado de Absalão e aconselhou Absalão a matar Davi. Peraí, Aitofel era chamado de o amigo do rei. E de repente ele mudou de uma hora para outra. O que aconteceu? Você vai lá na genealogia e está lá escrito: Aitofel, tio de Betseba, a mulher em que Davi envergonhou toda a família de Aitofel. E ele esperou o momento certo para matar Davi por causa daquilo. E isso não está lá, mas só que está lá. Deus quer que você se aprofunde, coma, respire isso aqui. Isso aqui conserta os relacionamentos quebrados. Isso aqui o homem vai entender que tem que amar muito a esposa dele. Aqui a mulher vai entender que tem que honrar o seu marido e reverenciá-lo. E ser submissa. Aqui conserta os relacionamentos quebrados com os irmãos, com as esposas, com os filhos com os pais com os filhos, conserta tudo a palavra de Deus. Não deixe brecha para o diabo. A melhor massa para reconstruir as brechas dentro dos relacionamentos, do seu muro, da sua vida, é a palavra de Deus. Não deixe brechas para Satanás entrar. Conserte-se com Deus. Tenha conversas com Ele. Você pode ter uma conversa com Ele hoje à noite. Talvez você não tenha uma conversa com Ele há muito tempo. Só o dia obrigado pelo alimento. Mas talvez você precise bater um papo com Ele. Talvez tenha algumas coisas que você precisa falar. Confessar. Conserte-se com a sua esposa. Isso vai deixar um legado para o seu filho fantástico. O filho vai olhar e ele vai desejar: eu quero um casamento assim. Eu não sei se a Adriele está dizendo isso. Eu quero um casamento como o papai da mamãe. Eu não sei, eu nunca ouvi isso, filha. Depois eu quero conversar contigo. Então você conserta seu casamento e aí você tampa as brechas para o diabo e os seus filhos vão dizer: é esse tipo de casamento que eu quero. É assim que eu quero meu marido. Filha, diga só assim, que não seja com essa aparência. Mas já tem alguém, né? Não? Não tem. Ok, vamos lá. Não viaje numa aventura de separação. Por favor, não viaje. Lembre-se de uma criança pedindo pelo amor de Deus. Se ela soubesse pedir, ela pediria isso. Pelo amor de Deus, não entre nessa. Dando de presente o horror da vida. Presente horrível.
Pense nisso. Conserte-se com seus pais. Filhos, qual foi a última vez que você falou para o seu pai: eu te amo? Adriele, não é brincadeira. Conserte-se com seu pai, obedeça. E a Bíblia diz mais uma coisa assim para os filhos. Diz o seguinte: filho, olha só, que a Bíblia é fantástica. Obedeça em tudo os vossos pais, pois isso é justo. Aí ele diz: para que te vá bem e tenha longa vida sobre a terra. Em filhos, que as coisas não irão bem pelo ódio, pela raiva, pelo rancor, pela mágoa que tem dos pais. Acerte essas coisas. Fale para o seu pai, para a sua mãe: eu te amo. Se arrependa desse pecado. Conserte com seus irmãos, peça perdão. Limpe seu coração. Aí você vai ver Deus agindo. Quarto presente para darmos aos nossos filhos. Versículo 5 ainda. Construiu torre sobre ele, sobre as brechas que ele consertou. Ezequias construiu torre na brecha, porque você sabe a sua dificuldade, as tentações que nós passamos. E é um ponto frágil. É uma coisa frágil. Você tem tentações que você segura um mês, e daqui a pouco começa aquela situação de novo, e de novo, e de novo. Aí o que Deus diz? Dá uma ideia. Ele diz: você conserta a brecha e coloca uma torre em cima de vigia. Então você vai ficar esperto para o assunto. Nunca baixe a guarda. Quando você consertar alguma coisa no seu relacionamento, nunca baixe a guarda. Se você decidir ler a Bíblia, conhecer bem o Senhor, depois de um mês, depois de 15 dias, você já não tem mais tempo. Um dia desse um pai disse assim para mim, olha, eu não leio a Bíblia. Eu não tenho tempo para isso. Mas não foi qualquer pai. Eu não tenho tempo para isso, foi isso que ele falou. Baixou a guarda. Eu não sei o que vai acontecer com a sua filhinha. Eu não tenho ideia, mas Deus sabe. Mais uma coisa, pais, preste atenção. Quando você está lá, construindo, mantendo a vigilância, você está verificando a Bíblia, o que a Bíblia diz, para ser mais fiel. Seu filho olha isso e observa isso. Isso você faz, talvez se você faça por amor ao seu filho, para que ele não seja destruído. Faça por amor a Deus. É isso que ele pede. Construa torres sobre suas fraquezas. Mateus, no capítulo 26, versículo 41, ele diz assim. Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, diz o Senhor, para que você não entre em tentação. E o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Esteja alerta e vigilante. Não creia que você está preparado. Não creia que você pode enfrentar qualquer coisa. Você tem que estar esperto. Deus dá orientação, você segue a orientação. Uma vez eu e um irmão estávamos consertando um telhado de uma coisa no acampamento. E era aquela telha chamada de cimento, como é o nome? Brasilite. Aí a telha tinha um caibro, uma pernamanca, que ia até determinado local, depois parava e dali não tinha mais. Eu conhecia o telhado. Aí eu falei para ele: você vê esses pregos aqui? Ok, está vendo. Você observa que a partir daqui não tem mais prego. Então nós podemos andar só em cima de onde tem esses pregos. A partir daqui nós não podemos andar.
E ele esqueceu da orientação. E passou direto. E se quebrou todinho lá embaixo. Porque ele esqueceu da orientação. Vigie, meu irmão. Não esqueça da orientação. Esteja vigilante. Gálatas no capítulo 5, no versículo 17, fala a respeito da nossa luta. Por isso nós não podemos baixar a guarda. Qual é a sua? Diz assim, Gálatas capítulo 5, versículo 17. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito, e o Espírito o que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. E esteja alerta o tempo todo, porque o seu inimigo, a velha natureza, o velho homem não dorme. Ele está só esperando o momento em que você saia da vigilância. Construa uma torre em cima dos lugares frágeis da sua vida, do seu caráter. E esteja alerta com isso. Apocalipse capítulo 16, versículo 15, que fala a respeito da vigilância também. Ele diz assim: eis que venho como ladrão, diz o Senhor. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, o seu caráter, a sua moral, as suas atitudes retas diante do Senhor e dos homens, para que não ande nu e não seja visto a sua vergonha. Nós iremos um dia prestar conta com tudo, né? Meu irmão, coloque uma torre em cima da sua fraqueza e vigie isso. Não baixe a guarda jamais. Quinto, diz assim, versículo 5 ainda, ele diz assim: construiu outro muro do lado de fora do muro para manter Senaqueribe longe. Aí ele construiu, já existia um muro em Jerusalém. Aí ele fez o seguinte, Senaqueribe tinha aquelas máquinas de derrubar o muro. Aí ele construiu um segundo muro, fora do primeiro muro, e levantou aquela muralha. Ele poderia até chegar perto, ele poderia bater, mas teria um sufoco para chegar até onde você está. Meu irmão, aumente os seus limites aonde você pode cair. Estabeleça limites maiores para se proteger contra os ataques do inimigo. Estabeleça isso. Ezequias criou dificuldades. Assim mesmo nós podemos fazer. Criar dificuldade para o mal. Não deixe com facilidade o inimigo se aproximar de você. Estabeleça limites maiores. Você sabe, às vezes na nossa repartição, no nosso trabalho, tem aquelas brincadeiras, tem aquelas piadas, tem aquele grupo de pessoas que vai conquistar você e que pode destruir você. Tem no seu trabalho, na sua faculdade, alguém que fica tentando se aproximar de você, e todas as vezes que você está ali, vem aquelas conversas e você fica em dúvida e você pensa sobre umas coisas. Tem gente casado que passa por isso, tem solteiro que passa muito por isso. Estabeleça limites. Se é aquela pessoa, eu vou passar por ali. Se é aquele homem, eu estarei lá. Se é aquela mulher que tenta me puxar, eu estarei lá fora, bem longe. Passe longe. Eu tenho um amigo que se converteu mais ou menos no meu período, mesmo período que eu, que toda vez que ele tinha que ir para o trabalho, ele passava pela frente de uma banca de revista de perversão, imoralidade e erro ali estampado, aquele monte, aquela pornografia só. Aí ele passava por ali e toda vez se contaminava com aquilo. Aí ele disse: sabe de uma coisa? Eu vou andar mais 2 ou 3 quarteirões, mas eu não vou mais passar por ali. Aí ele descia uma rua, ia lá por baixo, subia por ali, mas não passava assim, que era bem pertinho e reto. Estabeleça limites para você não cair. Aonde está
Onde está as tentações em que você corre o risco de cair? Onde está? Em que distância está de você? Crie um muro por fora do primeiro. Você já tem um, você já está fazendo as coisas. Mantenha algumas coisas longe de você, bem longe. No livro de Efésios capítulo 4, versículo 31, diz o seguinte: toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia sejam tiradas, estejam bem longe de você. Mantenha-se longe daquilo que pode destruir você. Não brinque com o pecado. O pecado não vai brincar com você. Não ande nos limites das coisas. Às vezes o cara diz: eu só vou dar uma olhada. Só apenas uma olhada. Foi para a beira do barranco, para a beira do abismo. Ou então eu vou pegar só aqui. Não vai estar tão, não é lá, mas é bem perto de lá. É um escorregão e já era a sua vida. Um vacilo, só porque nós estivemos bem perto do abismo. Tenha medo do abismo. Tenha medo da proximidade do mal. Fuja, saia fora, estabeleça limites reais, geográficos mesmo, como aquele meu amigo. Porque o pecado não vai brincar com você. Ele vai pegar você e pode destruir você. Sexto e última atitude de Ezequias, que nos incentiva a deixar como legado diante do Senhor, para os nossos filhos, para quando eles vierem depois de nós, e terem um tipo de comportamento que faz mudanças no mundo e na sociedade. Versículo 5, ainda, mandou também fazer muitas lanças e escudos. Tenha bastante armas para você lutar com o inimigo. Ezequias estava preparado para a arma. Ele não usou as armas que ele preparou, mas ele estava preparado para aquilo. Quando Deus viu Ezequias preparado, ele fez todas as coisas certas e corretas, e ele estava preparado. Deus poderia ter dito isso no início. Quando Senaqueribe vinha, ele poderia dizer: não, deixa que eu faço. Deus esperou ele se armar. Deus esperou ele fazer o muro. Deus esperou ele tampar as fontes. Deus esperou ele tampar as brechas, construir as torres. Deus esperou ele fazer tudo isso. Depois que estava preparado, armas, escudos, tudo, está tudo preparado, Deus numa noite só matou 180 mil dos inimigos que estavam acampados ali. Deus tem prazer em ver você preparado. Você não tem ideia da diferença que isso pode fazer numa sociedade. Você não tem ideia do que isso pode fazer na sua sala de aula ou no seu trabalho. Deus quer ver você preparado. Prepare-se, meu irmão, e você será feliz, a Bíblia diz. E Ele não é mentiroso, e Ele não mente. Tenha bastante armas, e armas na verdade. Quem enfrenta o inimigo é a palavra de Deus. Tenha bastante versículos decorados. Tenha bastante histórias na sua mente. Isso é armas. Você lembra quando Jesus enfrentou o diabo? Quando ele foi tentado pelo diabo, você lembra? Sabe o que foi que quando o diabo oferecia uma coisa para ele, sabe o que ele dizia? Está escrito. Está escrito. Aí ele oferecia outra. Está escrito. Ele oferecia outra. Está escrito. Jovem, se você usar a palavra de Deus como arma, casais, casados, filhos, se você usar a palavra de Deus como arma, todas as vezes que você for encurralado numa situação, o inimigo não tem chance. A palavra de Deus nos prepara para a batalha. Por isso, deixe os seus filhos preparados. Aplique-se a conhecer o Senhor. Jeremias, no capítulo 9, no versículo 24, ele diz: mas quem se gloriar, glorie-se nisto, diz o Senhor, em me entender e me conhecer.
você não perde nada. Só existe uma maneira de conhecer e entender Deus, uma grande quantidade de palavra, ricamente cheio. O livro de Colossenses diz: habite ricamente, não pobremente. Isso é armas. Irmãos, essas atitudes de Ezequias realmente levou uma nação completa a adorar o único Deus verdadeiro e justo, o Deus da criação. Levou toda a nação de Judá. E ele ainda chamou de outras nações ali ao redor de Samaria, chamou Efraim, chamou Manassés, chamou Zebulon, os irmãos que estavam separados. Vamos! E alguns foram, a Bíblia diz, para adorar o Senhor. E a Bíblia narra essa história, falando acerca de Ezequias. Ezequias termina aquele dia dele com essas seguintes palavras, preste atenção. Versículo 7 diz o seguinte: sejam fortes e corajosos, não tenha medo, nem se desanime por causa do grande inimigo, do exército que vem para nos destruir. Pois conosco está o poder maior do que o que está com ele. Meu irmão, minha irmã, nós temos o Espírito Santo de Deus. Não há nada lá fora, no mundo, que seja maior do que aquilo que está em nós. Por que devemos ter medo de fazer aquilo que é certo e justo? Seja firme nas suas decisões. Crie uma nova cultura dentro da sua casa. Uma cultura segura, de segurança com a sua família. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. Ezequias não levantou uma só espada, nem um só escudo do que ele preparou. Esteja preparado apenas. Esteja apenas preparado. E Deus dá a vitória. E o povo ganhou confiança no que disse Ezequias, rei de Judá. Em primeiro lugar, busque conselhos quando você estiver passando uma prova, uma situação difícil. Segundo, feche as fontes que alimentam o inimigo. Terceiro, conserte as brechas da sua vida. Não deixe relacionamentos quebrados. Construa torres sobre as suas fraquezas e vigie aquilo. Quinto, estabeleça limites maiores para se proteger, para manter o inimigo longe. E sexto, tenha bastante armas para se defender dos ataques. Tenha bastante palavra de Deus. E isso você pode começar hoje à noite. Vamos baixar as nossas cabeças e vamos orar. Pai querido, nós te damos graças, Senhor Deus, pelo muito amor com que o Senhor tem nos amado. O Senhor tem nos dado todas as coisas, Senhor, para que possamos estar firmes, espertos, de cabeça erguidas e com as vestes brancas diante de Ti, Senhor. Nos ajude, ó Pai, nas nossas fraquezas. O Senhor sabe, Senhor Deus, a responsabilidade que nós temos, os nossos filhos estão vindo depois de nós. Que presente, Senhor Deus, nós podemos dar a eles. Senhor, nos ajude e seja conosco e nos abençoe nas decisões que precisamos tomar, para sermos firmes, para fecharmos as brechas, as fontes, para consertar os buracos abertos, Senhor Deus, para buscar conselhos, para estabelecer limites maiores, para que o inimigo não se aproxime muito. E, Senhor, nos ajude a ter bastante palavra, como arma de ataque contra o inimigo. Senhor, faz assim conosco, que a nossa semana seja uma semana de reflexão acerca desse assunto e acerca daquilo que precisamos consertar na nossa vida. Senhor Deus, ajuda-nos e dá-nos força, como o Senhor mesmo disse, que nos daria forças. O Senhor tem nos dito, Senhor Deus, não tenha medo, nem se atemorize, que seja assim a nossa semana, uma semana cheia de coragem e de vontade de fazer a Tua palavra se tornar realidade na nossa vida, para que os nossos filhos depois de nós
tenham a segurança que o Senhor dá. Muito obrigado, Pai. Abençoa-nos e dá-nos assim uma semana cheia de vitórias. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma boa semana para você. Dê um abraço na pessoa que estiver do seu lado. E que Deus o abençoe. Valeu. Obrigado.